Olá, meus amigos, como vocês estão? E o curso, estão conseguindo acompanhar direitinho? Espero que sim, mas qualquer dúvida, estamos aqui para dar todo o suporte para vocês. Bem, hoje nós estudaremos o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que foi estabelecido através da Lei 14.020/2020. Nós examinaremos quais os destinatários dessa lei, estudaremos a redução da jornada de trabalho e de salário. Trataremos também da suspensão temporária do contrato de trabalho de pagamento do benefício e, é claro, da adesão ao referido programa. Então vamos lá? Vamos para frente? Para que vocês entendam melhor, a medida provisória 936 de 2020 foi sancionada em 1º de abril de 2020 e, posteriormente, foi convertida na Lei 14.020 de 2020 com algumas alterações. Devido à pandemia decorrente do Covid-19, o governo buscou a preservação do emprego e da renda. Com isso, editou a medida provisória 936/2020, a qual instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que na época completava as disposições previstas na medida provisória 927 de 2020. Eu tenho que situar vocês no tempo, então. A medida provisória 927 de 2020 perdeu sua vigência em 19 de julho de 2020, mas ela ajustou o uso de instrumentos já previstos na legislação trabalhista, como a antecipação de férias, banco de horas, teletrabalho e etc. A medida provisória 936 de 2020 surgiu como um amparo do governo federal aos empregadores mediante o pagamento de valores aos trabalhadores. Com isso, haveria a redução de custos caracterizadas pela redução de suas jornadas laborais e salariais e ainda a suspensão de seus contratos de trabalho. Mas, meus amigos, é importante deixar bem claro para vocês que a Lei 14.020 de 2020 trouxe algumas disposições diferentes do que havia nas medidas provisórias. Essa legislação, ela trouxe a previsão de redução na jornada de trabalho e suspensão do contrato de trabalho, visando a preservação do emprego e renda, além de garantir a continuação das atividades empresariais. Vocês devem estar se perguntando, mas quais foram essas medidas? Vamos lá, então. Podemos citar como medida do Programa de Emergência de Manutenção do Emprego e Renda o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a redução proporcional da jornada de trabalho e salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. E quanto aos destinatários? Ora, meus amigos, as medidas previstas nessa legislação destinam-se a todos os empregados privados, abrangidos tanto os empregados contratados pelo regime da CLT, quanto aos empregados domésticos, além dos aprendizes e empregados contratados em regime de tempo parcial. Mas cuidado, a lei é clara em dizer que não se aplica no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios aos órgãos da administração pública, direta e indireta, às empresas públicas, sociedade e economia mista, inclusive às suas subsidiárias e aos organismos internacionais. Destacam-se que as medidas de proteção do emprego e da renda podem ocorrer de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. Mas vamos lá, né? Vamos avançando, vamos tratar da redução da jornada de trabalho e de salário. Meus amigos, essa legislação foi responsável por permitir os empregadores a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho dos empregados e, da mesma proporção, o valor dos salários, desde que fosse mantido o valor do salário hora do empregado. Então, foi possível ao empregador realizar essas alterações por até 90 dias, prorrogáveis por um prazo determinado em ato do Poder Executivo.
No que diz respeito à suspensão do contrato de trabalho, o prazo inicial era 60 dias, mas é importante observar que tivemos o decreto 10.422 de 2020 e o prazo passou a ser de 120 dias. Meus amigos, o decreto ainda previu que os períodos de suspensão poderiam ocorrer de forma fracionada, de forma sucessiva ou intercalada, desde que cada período de suspensão correspondesse no máximo 10 dias. A suspensão temporária de contrato de trabalho deve ser pactuada por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e empregado, devendo a proposta de acordo ser encaminhada ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. Mas cuidado, prestem atenção. Se houver qualquer tipo de trabalho por parte do empregado em favor do empregador durante o período de suspensão do contrato, ficará descaracterizada a suspensão de contrato de trabalho. Nessa hipótese, o empregador fica sujeito ao pagamento imediato da remuneração dos encargos sociais e trabalhistas referente a todo o período, as penalidades previstas na legislação em vigor e as sanções previstas em convenção coletiva de acordo coletivo de trabalho. Mas vamos lá, nossa aula está chegando já no fim e para finalizar vamos falar um pouco do pagamento de benefício emergencial e da adesão do programa. O valor do benefício terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego e a que o empregado teria direito. É importante destacar que no caso de redução de jornada de trabalho e de salário, terá calculada aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução. Já na hipótese de suspensão temporária de contrato de trabalho, terá valor mensal variável equivalente a 100%, ou 70% do valor do seguro-desemprego. E vocês podem ver a referência na própria legislação. Meus amigos, no que diz respeito ao pagamento do benefício, destacamos que será pago ao empregado independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, tempo de vínculo empregatício e número de salários recebidos. Vocês entenderam? Para o recebimento do benefício, não exige nenhum tipo de carência, período aquisitivo ou tempo mínimo de vínculo empregatício. Trata-se de direito de todos os empregados cujos empregadores optarem em aderir ao programa. Há outro ponto importante. Aqueles empregados que possuírem mais de um vínculo de emprego terão de receber o benefício de cada vínculo de emprego em que o empregador aderir ao programa. Mas cuidado, temos com exceção para os empregados com mais de um vínculo na modalidade de trabalho intermitente, onde será assegurado apenas um benefício aos trabalhadores. Mas, professora, e por quanto tempo será esse pagamento? Meus amigos, o pagamento do benefício será devido somente durante o período que durar a redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho. E quanto à primeira parcela do benefício, a mesma será paga ao trabalhador em até 30 dias, contado da data da celebração de acordo e o empregador observar o prazo de comunicação ao governo. E agora, para finalizar a nossa aula, trataremos um pouco sobre a adesão do programa. Compete ao Ministério da Economia fazer a coordenação do programa e ao empregador fazer o envio de informação de adesão no prazo de 10 dias contados da data da celebração do acordo entre empregador e empregado. Aqueles trabalhadores submetidos ao programa ficam assegurados a estabilidade no emprego durante a vigência das medidas, bem como igual período após restabelecimento das condições originárias do contrato de trabalho. Importante destacar que a garantia provisória do emprego não se aplica para os casos de pedido de demissão por justa causa, aplicada pelo empregador. Não podemos deixar de citar a previsão que diz respeito à proibição de demissão sem justa causa dos empregados portadores de deficiência durante o estado de calamidade pública. Pois bem, meus amigos, a nossa aula foi bastante proveitosa. Tivemos muitas informações. Por hoje, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.